Então, continuando aqui, questão 6, foi a questão do erro, né, no final da questão. Então, ele fala do ácido nítrico, diz que houve um congestionamento, enfim, ele é um ácido. Para que houvesse uma neutralização, né, era necessário colocar uma base ou um sal. Então, é o que acontece aqui. Eles colocaram cal, né? E aí mostra aqui a reação. Aí ele pergunta: a massa de ácido nítrico, ele informa quem é o ácido nítrico. Geralmente os ácidos têm sempre a presença do H, né? A água é uma situação à parte, nós ainda vamos ver o conteúdo de ácidos e base. Então, aqui é o ácido neutralizado em gramas, sabendo-se que foram consumidos 12 gramas de cal, certo? Aí, ele está falando do ácido nítrico e do cal, que é o óxido de cálcio, monóxido de cálcio. Então, aqui, só colocando as suas relações, é 2:1. Aí, como ele está falando de massa, eu vou calcular a massa. Então, vai ser 1 vezes 1 é a massa do hidrogênio, ó, tá informando aqui. Vezes 1 é a sua quantidade que eu tenho, mais 14 vezes 1. 14 é a massa do nitrogênio, mais 16 vezes 3. 16 é a massa do oxigênio. Se fizer todos esses cálculos, dá 63. Só que detalhe, eu não só tenho 1 mol, eu tenho o quê? 2. Então, vai ser 63 vezes 2 dá 126. Aí, a massa do óxido de cálcio, né? Ou então cal, vai ser 40 vezes 1, mais 16 vezes 1, que dá igual a 56. 56 vezes quanto? Vezes 1. Aí, o meu erro foi aqui, na hora que eu marquei o gabarito para vocês. Eu não sei que diacho que eu coloquei isso aqui como 28. Não sei de onde foi que surgiu esse 28 aí na história, certo? Porque nem o número 28 tem aqui. Isso aqui jamais seria 28. Mas, enfim, vamos aqui. Não sei se eu considerei... Talvez eu vi aqui carbono e oxigênio. Deve ter sido isso mesmo. 16 com... Acho que foi isso. Eu não vi aqui o cálcio. Enfim. Então, aqui a massa do ácido nítrico, 126. A massa do óxido de cálcio, que é 56 gramas. Aí, quando eu tiver 12 gramas de óxido de cálcio, quanto é que eu vou ter de ácido nítrico? Eu vou ter X, tá? Aí tu faz meio pelos extremos, né? Lembrando, coloca sempre a variável antes da igualdade, a seta significa a igualdade, ó. 56 vezes X é igual a 126 vezes 12, certo? Então, depois tu faz as multiplicações, faz as divisões, tu vai ver que dá 27. Como eu tinha feito dividido por aqui, ao invés de ser 56 por 28, então aqui daria... O que eu tinha colocado lá era 54, sendo que não tem esse gabarito, certo? Então, a opção correta é 27 gramas. A questão 7... Ele fala da gasolina, ele dá a fórmula estrutural da gasolina. É uma outra questão também aqui de um erro bem besta. Aí ele diz qual é a fórmula da gasolina, C8H18. Tá aqui, ó. Aí ele fala também, ele diz assim, ó, dá essa questão da UFMA, da Universidade onde eu fiz meu mestrado. Considerando que a gasolina seja constituída apenas por 2,2,4 trimetilpentano, se abastecermos um veículo com 25 gramas de gasolina, qual a quantidade de dióxido de carbono, né? Então, esse nome aqui sistemático, o seu nome usual é gasolina, tá? O que a gente chama todo dia de gasolina tem esse nome aqui. Qual é a quantidade de dióxido de carbono em massa que será lançado na atmosfera quando toda a gasolina for consumida?
Então, ele está falando de gasolina, que é o C8H18, para gás carbônico, certo? Então, já fiz aqui, até mostrei. Ó. Aí aqui tem o 2, né? Não esqueçam de... Deixa eu colocar aqui o coeficiente 2 aqui. Coeficiente 2 e 2 aqui. Pronto. Então, voltando aqui, colocando 2, agora eu vou calcular as massas, já que ele não deu. Então, vai ser, ó, 12 vezes 8, mais 1 vezes 18, né? Esse 12 é a massa do carbono, mais 1 é a massa do hidrogênio, vezes a quantidade que eu tenho. Então, isso aqui dá 144 gramas por mol, só que eu tenho quantas moléculas de gasolina? Eu tenho 2 moléculas na minha reação, tá aqui, ó. Então, vai ser 114 vezes 2, 114, né? 144 não, 114 vezes 2, que dá 228, certo? O dióxido de carbono vai ser 12 vezes 1 mais 16 vezes 2, dá 44. Só que eu tenho quantas moléculas? Eu tenho 16 moléculas, que dá 44 vezes 16, dá 704, certo? Então, agora colocando as suas massas, ó. 228 gramas para 704 gramas de dióxido de carbono ou gás carbônico. Quando eu tiver 25 gramas de gasolina, quanto é que eu vou formar de gás carbônico? Quanto é que vai ser liberado? Vai ser X, eu não sei. Eu sei que quando eu tenho 228 gramas de gasolina, é liberado para a atmosfera 704 gramas de dióxido de carbono. Agora, quando eu tiver 25 gramas de gasolina, quanto é que vai ser produzido dióxido de carbono? Isso eu não sei. Aí eu faço meio pelos extremos. Tá aqui 228 vezes x. A seta significa a igualdade, que vai dar igual a 25 vezes 704. Quando tu fizer todos esses cálculos, tu vai ter um valor de 77,19. Quem já enviou a atividade para mim, não se preocupe, e acabou também cometendo o mesmo erro que eu, não se preocupe. Conta a questão disso aí. Qual foi o meu erro? Eu fiz isso aqui, só que na hora da divisão eu dividi por 114, que daria 195,6, certo? Não foi... Acho que foi isso. Foi por 114, que daria 154,38. É isso mesmo. Mas não é 114, é 228. Então, observem que até eu cometo esses erros bobos da multiplicação do coeficiente, tá? Não esqueçam. E eu fiz aqui. O problema foi que no final, não sei de onde foi que eu, com a cabeça muito cheia, peguei o 114 e não o 228. Ok?